nosso palestrante de hoje é o pastor Jairo de Oliveira. Bacharel e mestre em teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, também possui uma extensão cultural em psiquiatria e religião pela Universidade de Santo Amaro. Além de pós-graduação em terapia familiar e sistêmica pela Cefatef e é doutorando em ministérios com ênfase em família pela Universidade Andrews. Foi professor de ensino religioso durante 15 anos, foi diretor da Escola Adventista Castelo Forte, em Osasco, São Paulo, além de palestrantes nas áreas de saúde e relacionamento. Hoje está como pastor distrital em Cotia, São Paulo. Casado há 23 anos com Joyce, com quem tem 2 filhos, o Josué e o Jaéder. Teremos a oportunidade de aprender um pouco mais com o palestrante de hoje. Por isso aproveite, faça suas anotações e não esqueça de comentar. Agora vamos para a aula. Olá, tudo bem? É um prazer poder estar com vocês e compartilhar esse tema tão importante que é do aconselhamento cristão. Eu quero começar com o nosso título e um texto que me chama muita atenção quando a gente lê lá no livro de Provérbios. Veja só o que ele diz. Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Esse texto é bem conhecido entre nós pastores e no mundo evangélico, no mundo cristão, né? Ele, em outra versão, diz assim: na multidão de conselheiros há sabedoria. Aconselhamento é algo muito necessário. E algumas pessoas poderiam perguntar: mas por que a gente tem que ter conselheiros? Veja só o que a gente vive hoje em dia em relação a tanta gente que está sofrendo neste mundo, né? A gente tem na igreja casos de violência doméstica, pessoas que sofrem incesto, medo, confusão, ameaças de suicídio, a homossexualidade, o alcoolismo, uso de drogas, depressão, ansiedade, culpa, crimes familiares, distúrbios alimentares, estresse crônico e um monte de outros problemas onde as pessoas estão precisando de conselhos, de orientação e, por isso, buscam a nós, pastores, para essa tarefa que é pastoral, que é ministerial. Por isso, a necessidade de termos, então, a ajuda das pessoas aconselhando. Você sabe, né? O objetivo do aconselhamento é dar estímulo e orientação às pessoas que estão enfrentando perdas, enfrentando decisões difíceis ou estão passando por desapontamentos. Algumas pessoas já até desistiram do ministério de dar conselhos. Por que isso acontece às vezes? Porque algumas pessoas chegaram à conclusão que aconselhar outra pessoa é uma perda de tempo. Porque algumas pessoas que recebem conselhos, o aconselhando, eles acabam nem sempre fazendo progressos na direção que a gente indica. As pessoas não assimilam as orientações que a gente dá às vezes. E é provado que algumas pessoas, quando começam a entrar no processo de serem aconselhadas, num primeiro momento, a situação dela pode até mesmo piorar. Então, algumas pessoas desistem de serem conselheiros. E até no ministério pastoral, nós podemos nos focar em outras áreas e deixamos essa área do conselho para outras pessoas ministrarem, talvez um terapeuta profissional ou um outro membro da igreja, um ancião nosso, um líder que trabalha conosco, ou até a gente encaminha para outro colega pastor, porque às vezes a pessoa, o pastor acha que ele não tem essa habilidade, porque muitas pessoas que procuram ele não seguem os conselhos que ele dá, então ele acha que o problema é com ele. Mas mesmo conselheiros profissionais passam também por essa dificuldade. No entanto, a gente deve pensar no seguinte: se todo mundo desistisse de aconselhar, para onde as pessoas, com todos esses problemas que a gente enunciou aqui, e outros, poderiam ir? Eu fico lembrando do próprio Senhor Jesus, lá em Isaías 9, verso 6,
Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo. E lá em Isaías 9, verso 6, você conhece bem esse texto, diz assim que Jesus seria, né, uma profecia do nascimento dele, ele seria chamado de maravilhoso conselheiro. E ele nos deixou muitos exemplos. A gente encontra na Bíblia Jesus se encontrando com as multidões necessitadas, ali em grupos, ou mesmo histórias marcantes como a mulher no poço, ou mesmo Nicodemos e muitos outros, aonde a gente encontra Jesus face a face, falando, aconselhando, direcionando essas pessoas. Se Jesus é o nosso modelo, então está aí na Bíblia uma prova inequívoca que nós deveríamos desenvolver um ministério de aconselhamento. Bom, algo mais aqui no nosso estudo. Segundo a definição tradicional, aconselhamento pastoral é trabalho de um pastor ordenado. Mas quando a gente vai à Bíblia, a gente encontra, por exemplo, em Gálatas 6, verso 2, você está aí com a tela, diz que nós deveríamos levar as cargas um dos outros e que quando fazemos isto, estamos cumprindo a lei de Cristo. O que a gente pode concluir com esse texto, então? Que o ministério do aconselhamento, a Bíblia deixa bem claro isso, os escritores bíblicos dizem que a assistência ao próximo não era uma questão de opção, mas uma responsabilidade de todo crente, de todo crente. Então, eu queria colocar para você, que é pastor, que é líder na sua igreja, que você pensasse também na questão do discipulado. Além de você exercer o ministério do aconselhamento àquelas pessoas que vão te procurar, que você também crie discípulos, porque este é um ministério de todos os crentes. Todas as pessoas podem dar um bom conselho ou um mau, se elas não forem habilitadas, se elas não forem preparadas, treinadas, capacitadas para que possam exercer esse ministério da melhor maneira possível. E mais ainda, se elas não forem habilitadas pelo Espírito Santo, porque o aconselhamento é uma atividade espiritual. Vamos um pouco mais, olha só. Concluímos, então, que o aconselhamento cristão pode e deve ser um ministério de todos os crentes. Seja ele um pastor ordenado, tenha sido ele ordenado ou não. Deus, na sua palavra, nos deixou muito claro que esse ministério deve e pode ser exercido por todas as pessoas, não só o pastor. Uma outra área que eu queria explorar com vocês são pelo menos esses dois tipos de maneiras de abordagens do aconselhamento, que a gente chama o aconselhamento pastoral, e um outro, a psicoterapia pastoral. Eu vou dar a definição aqui para vocês, para a gente entender essas duas áreas de atuação. O aconselhamento pastoral é uma área mais especializada do cuidado pastoral, que se dedica a ajudar indivíduos, famílias ou grupos a lidarem com as pressões e crises que a vida traz. É o ministério de todo crente, é a pessoa na igreja que procura o pastor, e ali você dá um aconselhamento para aquela irmã, para aquele irmão, para aquele jovem, para aquele casal que vai casar, né? Um aconselhamento pré-matrimonial, como eles devem se preparar para este momento tão importante. Mas tem uma coisa aqui que a gente precisa pensar. Esta área do aconselhamento, ela tem, a meu ver, uma coisa meio que receitinhas prontas, né? Faça isso, faça aquilo, deixe de fazer isso. Mas tem uma área, e até um membro, a pessoa que te procura, espera que você dê essa orientação. O que eu faço, pastor? Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? Deixo o meu marido, continuo com ele, ou vou buscar um outro emprego? São situações onde as pessoas esperam que a gente diga o que eles devem fazer. Mas existe uma outra área de aconselhamento, que é essa da psicoterapia pastoral. A psicoterapia pastoral ela é um pouco diferente, porque ele é um método de assistência e ele é um pouco mais longo, demorado,
de longo prazo, existem várias sessões, né? Às vezes, nesse aconselhamento pastoral que a gente viu anteriormente, numa sessão, num encontro ali, numa reunião, você consegue ajudar essa pessoa. Mas na psicoterapia pastoral, é quando a pessoa tem uma situação mais grave, sofre de algum abuso, alguma coisa que é mais enraizada, e aí, então, isso leva mais tempo. E interessante é que essa informação, esse trabalho deve ser realizado por um especialista preparado. Sim, aí precisa que o pastor, o membro da igreja, procure fazer um curso, uma pós-graduação, ou até mesmo uma graduação na área da psicologia, uma pós-graduação na área da terapia familiar, para que possa atender melhor essa família, especificamente essa pessoa, nesse âmbito aí que a gente está apresentando, então. As duas diferenças, né? Independentemente, olha só, de qual tenha sido sua formação como pastor, nós, pastores, não temos o privilégio de escolher se vamos ou não aconselhar os membros da nossa igreja, do nosso rebanho, pois é inevitável que estes membros venham até nós e levem ou tragam a nós os seus problemas e busquem orientação de uma palavra ou sabedoria. Não há como contornar isso. Se ele permanecer, se você permanecer no ministério, se você continuar como pastor a sua vida inteira, não existe essa opção. A opção que a gente tem é de fazer, a opção que ele tem que fazer não é entre aconselhar ou não, mas sim entre aconselhar de maneira organizada e competente ou fazê-lo de uma forma caótica e incompetente. Quem disse isso foi o Ayn Watts. Então, você veja que coisa interessante. O pastor, ele é diferente de um psicólogo no seguinte sentido. O psicólogo, ele tem uma triagem, uma avaliação, quando a pessoa vai pela primeira vez no seu consultório, e ele pode decidir lá no seu íntimo, dizer, eu não quero atender essa pessoa, eu não quero atender esse caso, e dizer para a pessoa que não vai atendê-la. Isso não acontece com o pastor. O pastor tem que estar disponível todo o tempo para os seus membros. Seja qual for o caso, mesmo aqueles membros que são pedantes, às vezes a gente não gostaria de atender, mas a gente tem que estar sempre disponível. Esta é a missão do pastor, né? E isso faz a gente lembrar esta fala de Ayn Watts. Uma outra coisa que a gente precisa levantar nessa temática do aconselhamento cristão. Algumas dicas aqui, algumas técnicas. Por favor, quando você tirar tempo para atender um irmão, você tem que ouvir, você tem que demonstrar interesse e tentar compreender e dar alguma orientação. Por isso que eu falei que difere a questão pastoral, né, da psicoterapia pastoral. Neste caso, a ênfase aqui é no aconselhamento cristão, naquela abordagem pastoral. Escute a pessoa, demonstre interesse, tente compreender, tentar compreender, dar orientação. Outras questões aqui, ó. Aconselhamento cristão também tem algumas diferenças básicas do aconselhamento secular. E quando eu coloco secular, de pessoas que não têm a cosmovisão bíblico-cristã. Porque você pode ter um psicólogo, um psiquiatra, alguém que trabalha na área de assistência humana, que seja cristão. Então, ele vai usar essas técnicas com a cosmovisão bíblico-cristã. Secular aqui é uma pessoa que não tem essa visão bíblico-cristã, essa cosmovisão. E aí tem algumas diferenças, porque no final, mesmo o psicólogo, o terapeuta e o pastor ou o membro da igreja que vai usar, que vai treinar para fazer atendimento, ele pode usar as mesmas ferramentas, mas algumas não são de uso no meio cristão. Vamos lá. Muitos dos métodos e técnicas utilizados por conselheiros cristãos são idênticos aos aplicados pelos não cristãos, como eu falei. Mas, entretanto, o conselheiro cristão não utiliza técnicas que seriam consideradas imorais
ou incompatíveis com o ensinamento bíblico. Por exemplo, veja aqui, estimular uma pessoa a se envolver em experiências sexuais pré-conjugais ou extraconjugais. Não é, do ferramentário de um conselheiro cristão. Usar linguagem obscena, incentivar uma pessoa a adotar valores que são antibíblicos. E estas, muitas das vezes, infelizmente, são atitudes impróprias no contexto cristão, mas que, infelizmente, são usadas no ferramentário de muitos terapeutas seculares. Mais um pouquinho, técnicas que são eminentemente cristãs. Olha só, um conselheiro cristão, além das técnicas seculares que ele deve evitar, ele não pode deixar de ter essas técnicas no aconselhamento cristão. Orar no início da sessão e no final dela, ler a Bíblia para aconselhar as pessoas, confrontar gentilmente a pessoa com princípios bíblicos, a vida que ela está vivendo, o que a Bíblia pede dela, e encorajá-la a se envolver nas atividades da igreja como um trabalho laboral e até mesmo terapêutico, porque a pessoa ociosa na igreja, ela fica doente. É como um membro do corpo parado, um membro na igreja parado também. Então, a igreja não tem espaço para pessoas ociosas. Que ela se envolva em alguma atividade da missão da igreja, da pregação do evangelho. Então, está aqui algumas dicas que não podem faltar no aconselhamento cristão, né? Principalmente essa questão da oração e o estudo da Bíblia, vai diferenciar de um atendimento secular. Aumentando a eficácia ou a eficiência do conselheiro cristão, nós podemos ter aqui algumas dicas. O conselheiro ele é mais eficaz quando ele é afetuoso, sensível, compreensivo, ele demonstra interesse sincero pela pessoa, ele tem a disposição para confrontar as pessoas, mas com uma atitude de amor, como Jesus fazia, né? Fazia com lágrimas na voz, se assim podemos dizer. Ele atendia, chamava atenção, mas com amor. E aí a gente precisa trabalhar também essa especialidade em nós, essa habilidade em nós, desenvolver com a graça e com a ajuda do Espírito Santo, porque não é fácil. Um pouco mais aqui, ó, qualidades importantes no conselheiro. Ele tem que ser digno de confiança, porque não é possível alguém confidenciar algo para você dentro de um consultório, dentro de uma sala pastoral ou na casa dela, e você depois sair espalhando um pastor fofoqueiro, um conselheiro fofoqueiro, é terrível. Ter boa saúde psicológica, ou seja, se você está muito doente, para cuidar de uma pessoa doente é mais complicado. Por isso que a Bíblia tem um texto que eu gosto muito que diz: ame ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro você tem que se amar, tem que se cuidar, cuida de ti mesmo. Paulo aconselhou ali a Timóteo para que ele também tivesse o cuidado próprio. Então, tente e busque uma saúde física, mental e espiritual equilibrada, sadia, para que você tenha condições de ajudar as pessoas, né? Uma outra dica: seja paciente. A mudança, às vezes, demora. Algumas demoram anos para acontecer. Competência e conhecer bem a si mesmo. Nós já falamos aqui, né? Conhece-te a ti mesmo. Seria próprio, dentro da dinâmica dos psicoterapeutas e principalmente dos psicólogos, a gente aprende que a pessoa, quando ela vai atender pessoas, ela também precisa ser atendida. E existe uma exigência entre os psicólogos que todo psicólogo que está na ativa atendendo, ele precisa de supervisão. O que é supervisão? Ele paga um outro colega psicólogo para passar por ele, para que ele também tenha uma forma de equilíbrio e também de orientação em alguns casos que ele não tenha ali muita luz, ele compartilha com esse colega da supervisão. E os conselheiros na igreja e os conselheiros pastorais, os pastores, eles também precisam ter
um colega de confiança, eu digo isso. Talvez na Igreja Adventista a gente tenha o ministerial, que é o pastor dos pastores, né? Compartilhar com esse pastor algumas dificuldades que ele está tendo, porque esse pastor vai ter a hombridade da confidencialidade também. Mas essa orientação, ela é importante. Um pouquinho mais. Vejam, os conselheiros são mais eficientes quando, além dessas características, também conhecem a questão de resolver problemas. O que eu quero dizer com isso? Veja, tenha conhecimento da natureza dos problemas, como eles surgem e como podem ser resolvidos. Essa é uma questão de maturidade, né? De vivência mesmo. Quando a gente vive mais, a gente tem mais experiência para algumas situações, por exemplo, de criação de filhos. Se você é casado, você também vivencia o relacionamento marital, então você vai ter experiência mais do que uma pessoa solteira para falar a alguém sobre problemas relacionados ao casamento. Quem vive, quem é pai, tem mais experiência para falar. Quem é casado também tem uma visão diferenciada. Estejam familiarizados com as técnicas do aconselhamento. Aí realmente ir atrás de estudar e se aprofundar. Existem materiais, no final, eu vou deixar aqui para vocês pelo menos 3 livros que todo conselheiro cristão, todo pastor, todo membro de igreja deveria ler para adquirir esses conhecimentos, entre muitos outros que existem no mercado, mas esses eu os conheço, então vou indicar para vocês. E aí tem essa frase, olha que frase interessante, de Jay Adams. Boas intenções não compensam a falta de conhecimento e de habilidade. Boas intenções, né? Isso me faz lembrar o texto bíblico de Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, aconselhar, Deus pode te capacitar, mas você também pode buscar técnicas, conhecimento, estudo, para você ajudar melhor as pessoas quando elas te buscarem com as suas dificuldades. Aí fica, então, a orientação. Estamos indo quase para o final, eu quero deixar aqui algumas dicas para um aconselhamento bem-sucedido. Isso mesmo, algumas dicas para aconselhamento bem-sucedido. Olha só, sempre separe tempo para o atendimento. Separe tempo. Então, um irmão te procura, às vezes me procura. Essa semana mesmo, hoje eu vou estar na igreja à noite e já coloquei na minha agenda atendimento a um membro da igreja que me notificou durante a semana que queria conversar comigo. Então, eu tenho a sala pastoral e vou atendê-la lá. Separe um tempo, né? Deixe na sua agenda, quem sabe, um dia da semana, para que aquele dia seja um momento de atendimento. E as pessoas saibam disso e que possam te procurar naquele horário, talvez na igreja, que isso também é uma coisa interessante. Alguns membros da igreja preferem serem atendidos num lugar neutro, não na casa dele, porque às vezes tem um filho, tem alguns ruídos, algumas pessoas que ela não gostaria de compartilhar, que ela pudesse ouvir, né? Então, atender na igreja também é uma dica interessante, ter uma sala para isso. Seja imparcial. Eu costumo dizer assim, esse ditado popular que eu coloquei aí é só para a gente lembrar. Lembre-se que a moeda sempre tem 2 lados. As pessoas, quando vão te procurar, principalmente, e a maioria delas são por isso, porque estão com problema de relacionamentos, às vezes no casamento, cônjuge, com os filhos, ou com o empregado, com o irmão da igreja, e pedem aconselhamento, muitas delas estão em busca de que o pastor ou o conselheiro tome partido ao lado dela em relação à pessoa que ela está reclamando. Então, o conselheiro não é uma pessoa que deve tomar partido. Ele tem que ter um posicionamento de ser o mediador, o conselheiro, o pacificador. Bem-aventurados pacificadores, não é? Jesus disse lá no Sermão da Montanha. Seja um pacificador. Então, seja essa pessoa que vai intermediar para que as partes entrem na conciliação, ministério da reconciliação.
Não tome partido. E aí vem essa história da moeda ter dois lados. Procure escutar sempre a outra pessoa. Sabe, tem um texto na Bíblia que as pessoas não colocam em prática. São orientações do próprio Cristo. Mateus 18. Se o teu irmão tiver alguma coisa contra ti, vá e converse com ele a sós. Se ele não te ouvir, leve duas testemunhas. Se ele não ouvir você com as testemunhas, leve à igreja. Muitas pessoas pulam. Tem um problema com o irmão, ele pula do ir conversar cara a cara com o irmão para direto falar com o pastor, falar com a igreja. Então, muitas situações eu também tenho orientado o membro assim, você já conversou com a pessoa, por isso o texto bíblico, você já cumpriu Mateus 18, conversou com ela, entendeu? Então, nunca tome partido. A moeda sempre tem dois lados. Um pouquinho mais aqui. Desenvolva um tom de voz agradável. Ah, eu tenho dificuldade com isso, tenho lutado, o Senhor tem me ajudado. Vai conversar com a pessoa com uma voz calma, tranquila, porque dentro da comunicação existe um estudo que mostra que quando a gente vai conversar com a pessoa, 7% no diálogo, em completar o que está se passando para que seja entendido, 7% é o conteúdo, é o que você fala, mas 38% é o tom da voz. Por isso que dá muito problema com mensagem de texto no WhatsApp, porque texto não tem entonação de voz. Você pode escrever bom dia, a pessoa entender bom dia, não é assim? O texto não tem entonação da voz. Mas quando você for aconselhar, como conselheiro, tente não elevar a voz, tente não se exaltar. A pessoa pode estar exaltada, mas você tem que estar calmo. Você tem que ser a pessoa sadia na conversa. E na comunicação, diz que 55% é a linguagem corporal, a linguagem não verbal. Então, veja que nesse estudo, o que a gente fala é menor do que como a gente fala, né? O tom da voz, a atitude corporal. E falando sobre atitude corporal, algumas coisas que a gente tem que pensar. Seja positivo, porque o seu corpo também, quando a gente cruza assim, a gente está se fechando. A gente não está sempre... Então, dê à pessoa que está recebendo o conselho sempre essa perspectiva que vai dar certo. O Senhor vai ajudar. Você vai completar essa obra. E seja positivo com a pessoa. Porque se você for aconselhar a pessoa e falar, nossa, irmã, tá ruim mesmo, hein? Esse casamento, olha, não sei não, hein? Mas seja positivo. O conselheiro tem que ter essa característica. A arte de ouvir, esteja atento. Olha, se interesse pelo assunto que você está ouvindo. Não fica olhando para a porta, não fica olhando para o relógio. Tudo isso, se você está com o seu corpo, com a sua atitude, dizendo para a pessoa que você não está interessado e que quer ir embora logo, né? Atenção à linguagem corporal, como eu já disse. Outra coisa que é interessante, olhe nos olhos da pessoa, não fica olhando para o tapete, olhando para cima, olhando para a roupa dela, né? Ou dele, mas olhe nos olhos. Olhar nos olhos é demonstração de atenção. Outra coisinha aqui, que sempre é uma dica interessante e prática, escute com atenção. Escute o outro por inteiro. Tenta fazer um exercício na mente de não ficar ouvindo a pessoa e antes que ela termine, você já está raciocinando a resposta que você vai dar. Isso ajuda até no diálogo marido e mulher, mas para o conselheiro é essencial. Escute realmente o que ela está dizendo. Repita com suas palavras o que ela disse, se você não entendeu, ou até mesmo para reforçar. Faça comentários rápidos. É como você está falando com alguém no telefone e a pessoa do outro lado, você fala, e ela fica quieta. Em determinado momento, você fala o quê? Alô, tem alguém aí? A pessoa, não, estou aqui escutando. Mas, quando você estiver atendendo uma pessoa, reaja com pequenas frases. Entendi. Ah, tá, ok. Entende? Para a pessoa perceber que você está realmente com ela. Se disponha a ouvir sempre um pouquinho mais. Lembra desse texto bíblico, aqui de Tiago, capítulo 1, verso 19? Sabei isso, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar
e tardio para se irar. Então, escute sempre um pouco mais. Você está ali como ouvinte, mais do que como alguém que vai dar alguma orientação. Escute, porque um dia eu passei por essa experiência. Estava no início do meu ministério. Uma pessoa me procurou e falou assim, pastor, eu preciso falar com o senhor precisa me ajudar. Eu fiquei 40 a 45 minutos ali, eu não disse nada. A pessoa falou, desabafou, falou. Mas me marcou tanto que quando ela terminou, ela se levantou, a gente orou, ela apertou minha mão e falou assim, pastor, muito obrigado, o senhor me ajudou demais. E eu não havia dito uma palavra, eu simplesmente a escutei. Então, escutar é algo importante na hora também do aconselhamento, porque a gente tem essa ideia de aconselhar é falar. Aconselhar é dar à pessoa aquele aconchego, né? Da gente ter a empatia com os problemas dela e poder ajudar. Nessa parte final, eu quero falar sobre alguns perigos que o conselheiro deveria estar atento no seu modo de agir quando vai atender uma pessoa. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a Bíblia diz que a gente tem que ficar atento para não cair, porque todos têm a possibilidade de cair. E você e eu, pastor, somos muito tentados nessa área dos relacionamentos. Veja, cuidado com aconselhamento com pessoas do sexo oposto. Se você que está assistindo é uma pastora, cuidado no atendimento a um homem. Se você que está me assistindo é um pastor, cuidado no atendimento a uma mulher. Do que exatamente eu estou falando? Veja, esteja escolhendo um local adequado para aconselhamento, ambiente. Tem um texto na Bíblia que, veja só, abstende-vos de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Então, você é pastor, não se iluda achando que você é uma pessoa diferente em relação às tentações. O próprio Cristo foi tentado. Eu dou a seguinte dica: você vai atender um membro da igreja, tem uma sala especial para isso, se não tiver, mas nunca tente atender numa sala fechada. Eu, quando chego numa igreja, eu gosto de ter minha sala com janelas, ou na porta, igual tem na escola, eu fui professor, algumas escolas colocam um vidro na porta da sala de aula, para a orientadora passar, dar uma olhada, o monitor, ver como estão as coisas. Você pode ter uma sala também e pedir alguém, numa igreja que eu estive, eu pedi isso, que colocassem um vidro, porque você pode ter ali aquele ambiente seguro para a pessoa conversar, quem está de fora não vai ouvir, mas o visual para que você se proteja também de pessoas falarem, olha, o pastor está assediando alguém e existem problemas nessa área, né? As duas situações que mais tiram pastores do ministério, pelo menos as informações que eu tenho da nossa igreja, da minha igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, são questões financeiras e envolvimento sexual ilícito. Então, nós, conselheiros, pastores e pastoras, deveremos ter muito cuidado nessa área do envolvimento sexual. Existe uma pesquisa sobre comportamento inadequado nas profissões voltadas à assistência de pessoas. Pode ser psicólogo, médico, assistente social. E eu queria compartilhar com vocês, porque diz assim, olha, essa pesquisa do Psychology Today diz que 7 a 12% dos psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e outros terapeutas admitiram estar numa conduta sexual irregular. Então, veja, de 7 a 12%. E neste mesmo livro onde eu estava lendo e tirei essa informação, diz que uma outra pesquisa fez uma abordagem com médicos de família, ginecologistas, cirurgiões, que 9% se envolveram em casos sexuais com os seus pacientes. E a gente está vendo isso muitas vezes nos jornais, isso infelizmente, tem sido comum, pessoas, médicos que têm se envolvido, mas também a gente tem que lembrar que acredita-se que o nível de incidência deste fenômeno de envolvimento ilícito
com pacientes, no nosso caso, com membros da igreja, se repita entre advogados, professores e religiosos, e pastores, padres. Então, ninguém está isento. Quem está em pé, cuide para não cair. Bom, finalmente, eu quero deixar aqui para vocês recomendar alguns livros de leitura que vai te ajudar a adquirir técnicas, habilidades, abordagens de aprofundamento nesse ministério chamado aconselhamento. Eu deixei aqui 3 livros. Um que eu acho muito importante, que é esse aqui. Deixa eu colocar na tela maior para vocês. Olha aqui, ó. Traição de Confiança. Dê uma olhada aí na internet, ele ainda está editado, um livro de 98, 97 ali, Traição de Confiança. Acho que todo pastor ou conselheiro deveria ler, que é o problema do assédio sexual entre religiosos. Um livro muito interessante. Vou colocar aqui de novo, depois fica gravado, você pode voltar e ver. O segundo livro que eu queria indicar para vocês, muitas das informações que eu compartilhei estão nele, que é Aconselhamento Cristão, edição do século XXI, de Gary R. Collins, tá? Esse é um livro que eu usei lá na minha faculdade. Muitos pastores adventistas usaram esse livro e agora ele foi reeditado, edição do século XXI. Então, muito bom livro. E o último é este aqui também, ó, Introdução ao Aconselhamento Bíblico. Mais do que conselheiros, nós somos conselheiros bíblicos. Eu espero que essas dicas possam ajudá-lo e que o Senhor o torne um conselheiro tal qual Jesus foi, amável, que buscava esse acolhimento das pessoas com dificuldade, porque os nossos membros, os membros da nossa igreja, vão nos buscar para terem auxílio e orientação. Vamos terminar com uma oração? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nos colocamos em tuas mãos e te pedimos que o Senhor nos torne mais semelhantes a ti em todas as áreas. Que cada pastor, cada pastora, cada pessoa que entrou em contato com esse vídeo, com esta aula, possa receber a bênção do crescimento, da capacitação que o Senhor, Espírito Santo, pode dar a cada um de nós. Nós fazemos esta oração e louvamos e fazemos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Até logo, que Deus os abençoe.